E dando continuidade à programação do primeiro Congresso Brasileiro Multidisciplinar sobre o Envelhecimento Saudável, nós vamos agora assistir a palestra da fisioterapeuta, a doutora Susan Kelly Damião, do Rego e Silva Andrade. Ela vai proferir a palestra intitulada Atuação domiciliar da fisioterapia gerontológica, atenção especial maior à pandemia. A doutora Susan Rego, ela é uma das autoridades sobre envelhecimento e saúde no Brasil. Então fique agora com a palestra da doutora Susan Rego. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou Susan Rego, fisioterapeuta. E agora nós vamos conversar um pouco nessa palestra sobre a atuação domiciliar da fisioterapia gerontológica em meio à pandemia, certo? Eu sou formada pela Universidade, o Centro Universitário do Rio Grande do Norte. Em 2011 eu me formei, depois eu fui a São Carlos, fazer na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, a especialização em fisioterapia geriátrica. Um pouco depois eu fiz meu mestrado em fisioterapia com foco no envelhecimento humano, mais direcionado à doença de Alzheimer, em 2017 e 2018, e depois eu passei no processo seletivo de doutorado, e agora estou continuando na mesma linha de envelhecimento humano, certo? Doutorado em fisioterapia. Vamos olhar lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o que é que nós vamos conversar hoje, Na minha atuação prática, clínica, apesar de ter esse gosto pela área da docência, essa paixão pela docência e pelo ensinar, eu também gosto muito da prática clínica. E eu nunca consegui me separar da minha prática clínica. E a minha forma de me manter atuando na fisioterapia sempre foi através do atendimento domiciliar. E é por isso que eu estou aqui conversando sobre essa temática com vocês, tá bom? Então, como é que vai se direcionar essa aula? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a epidemiologia do envelhecimento humano. Depois a gente vai falar sobre o histórico da assistência domiciliar. E depois a gente vai conhecer um pouco os principais conceitos que envolvem essa área. Depois a gente vai discutir os aspectos éticos, a importância da funcionalidade e como iniciar a atuação profissional. O que é que eu devo fazer? O que é que o profissional deve fazer? Como é que deve ser a atuação da fisioterapia no domicílio? E como atuar em meio à nossa condição atual, que é a pandemia. Então, pessoal, nós temos um panorama, crescente, absurdamente crescente do envelhecimento, da população de idosos. Então, as pessoas estão cada vez mais vivendo mais, porque graças a Deus nós temos melhores condições de saúde hoje em dia, nós temos uma assistência à saúde melhor, um acesso à saúde mais fácil para todos e por isso as pessoas estão vivendo mais. Às vezes a gente acha, e aí, com certeza, a assistência que a gente tem hoje não é nem perto do que o que a gente gostaria que fosse, mas já é muito melhor do que os padrões que a gente tinha antigamente, Por isso que hoje as pessoas conseguem viver mais, Mas o nosso panorama, ele é bem assim, absurdo o crescimento. É sempre maior do que o que a gente espera. E a gente pode ver um exemplo, nesse slide. Aqui a gente tem um panorama de o que era que se esperava para a população geriátrica em 2020, o que era que se esperava em 2011, 2012, O que eram os panorâmicos, quais eram as projeções que eram feitas. Então, nessa época, era projetado para, em 2020, a população de idosos no Brasil alcançar 30 milhões de idosos. Mas o que foi que aconteceu? Em 2017, esse número ocorreu, Então, o que vem acontecendo com o processo de envelhecimento no Brasil é que ele vem acontecendo de uma forma muito acelerada, Maior, inclusive, do que as projeções. E
esse envelhecimento maior, quando a gente sabe que a gente tem mais idosos na nossa população, a gente também vai ter um número maior de pessoas dependentes, né? Claro que a gente sabe que não vão ser todos os idosos que vão ser dependentes, mas vai chegar uma época da vida, né? Que quanto mais essas pessoas vivem mais elas estão propensas a passar pelo processo de dependência. Então, dentro desse panorama, né, eu pergunto a vocês, será que o atendimento domiciliar não é uma tendência do mercado, principalmente na gerontologia? E aí, o que é que nós temos? Com a avançada idade, cerca de 10% dos idosos precisam de auxílio nas atividades básicas de vida diária. Isso aí já é uma característica importante. Então, nos Estados Unidos, de 3 a 7% das pessoas com mais de 65 anos de idade são consideradas frágeis, né? Então, 3 a 7% das pessoas com mais de 65 anos são consideradas frágeis. De 20 a 26% das pessoas que têm acima de 80 anos são consideradas frágeis e 32% acima de 90 anos. Né? No Brasil, olhem só os números do Brasil. Um estudo realizado, né, que se chamou o Estudo Fibra, ele foi um estudo multicêntrico, que envolveu mais de 3.000 participantes. Ele apontou uma prevalência de 9,14% de indivíduos frágeis no Brasil, ou seja, e esse estudo foi realizado lá em 2011. Em 2011, a gente já tinha que a nossa população de idosos, aproximadamente 10% deles, de todos os idosos, eram considerados frágeis. E pasmem, viu? 51,8% considerado pré-frágil. Então, isso é uma característica, isso norteia bastante a característica da nossa população de idosos, certo? Então, a idade média desses idosos foi de 72,84 anos, com uma variação aí, ó, com desvio padrão de 5,9, né? Aproximadamente 6 anos, ou seja, eles estavam variando aí entre 65 a 77, 78 anos, minha gente. Então, assim, é muito pouco, ainda é muito jovem para ser um índice de fragilidade tão alto, né, na nossa população. E aí, a gente tem isso, né? A gente vê que os nossos idosos, eles têm essa tendência a ser mais frágeis e provavelmente mais dependentes. Então, a gente tem uma nova demanda com um número crescente de idosos dependentes, necessidade de adequação. Então, frente a essa nova demanda, a essa realidade que nós já temos hoje, né? Não é hoje. Antigamente, quando a gente falava de envelhecimento humano, quando a gente ia apresentar uma palestra, quando a gente via um estudo, a gente dizia assim, as projeções aqui no futuro, aconteça isso. A gente não fala mais assim hoje. A gente já diz assim, hoje, a nossa realidade é essa, né? A gente já tem uma população envelhecida considerável e já tem uma população de idosos dependentes consideráveis também. Então, existe a necessidade de adequação do setor de saúde com novos modelos assistenciais. O cuidado no domicílio tem sido um dos modelos que mais se expandem no tratamento ao idoso. Então, oferecer aos idosos ações em saúde mais humanizadas e preservar suas relações e ainda que ofereça essas condições, né? Além de eu estar no próprio domicílio, eu ainda ofereço uma condição de saúde que eu preservo a relação familiar. O domicílio tem essa grande vantagem, né? E aí a gente começa a ver chamadas desse tipo, que atendimento domiciliar auxilia o tratamento de pacientes crônicos. Então, vocês já vão pegando aí a relação, certo? Então, o atendimento domiciliar, ele está muito relacionado com essa demanda do envelhecimento de idosos mais dependentes, pacientes mais crônicos, certo? E aí, ó, outras chamadas, né? Fisioterapia e reabilitação domiciliar facilitam a rotina de pacientes, né? Então, a fisioterapia, ela vai ser extremamente importante para facilitar a rotina desses pacientes.
E aí, o que é que a gente tem por definição dessa assistência domiciliar? O que é que eu posso dizer que é assistência domiciliar? Então, é um cuidado prestado ao idoso com algum nível de dependência por meio de visitas ao domicílio. Destina-se a apoiar o idoso, sua família e seu cuidador nas atividades do cotidiano. É muito importante a gente saber isso, certo? A gente ainda vai discutir isso várias vezes. Eu vou trazer essa temática da família e do cuidador nesse sistema, porque em falando de atendimento domiciliar, a gente fala de todos eles, né? De uma assistência prestada a todos eles e não somente ao idoso. A autonomia e a independência, né? A gente vai ter uma assistência prestada com o objetivo de manter ou otimizar a autonomia e independência desse paciente, o reforço dos vínculos familiares e melhoria da qualidade de vida. Se eu tô dentro do domicílio, né? Eu não posso tratar só esse idoso. Eu devo trabalhar todo o elo, né? Que envolve esse paciente. Nós vamos para frente que a gente vai discutir sobre isso. Mas como foi que essas assistências domiciliares se iniciaram? Isso começou agora, de 2010 para cá, começou com o aumento do envelhecimento, com o aumento de idosos e a necessidade de uma assistência em casa? Não, né? Essa assistência domiciliar ela já vem muito anterior. Ela já começou há muito tempo atrás. Mas quando foi que isso aconteceu? Então, médicos, enfermeiros, eles atendiam em domicílio. Antigamente, né, não existiam muitos hospitais, né, existiam até as casas de saúde, né, era até famosos, mas essa época das casas de saúde já foi mais moderninha, né. Antigamente mesmo não existia hospital, então era tradição do médico, do enfermeiro, sim, realizar essa assistência domiciliar. Né? Só que antigamente a demanda era outra, né? Era mais doenças infecto-contagiosas, né? E aí a necessidade de se resguardar em casa, as pessoas tinham essa necessidade de se resguardar em casa para repousar e também para diminuir o contágio, né? Para evitar o contágio. Só que aí teve o advento, né, da Revolução Industrial. E aí as pessoas tiveram que, a família inteira, né, a mulher, o homem, não só o homem, mas a esposa, né, passou a ter a necessidade de trabalhar também, de sair de casa, né, e aí com a questão do capitalismo, o domicílio, ele foi substituído, né, pelo modelo assistencial. Certo? E aí esse modelo assistencial seria o hospital, né? Que aí seria um local de atendimento, mas com interesse privado, né? De realizar um atendimento e ter uma assistência lucrativa nesse modelo, certo? Então, os modelos hospitalares e asilar foram vigentes por muitos anos, até que sofreram com a mudança epidemiológica. O que foi que aconteceu? O que foi que começou a acontecer? Então, o perfil demográfico acarretou um aumento considerável no número de idosos na população. Então, a gente começa a ver, né, hoje, que é o que já está acontecendo hoje, né, a questão dos planos de saúde, né, que hoje já se tem plano de saúde específico para as pessoas idosas, né? Então, o modelo assistencial, ele já foi ficando mais esgotado, né? Porque as pessoas estão envelhecendo, as pessoas idosas têm muitas doenças e elas têm muita necessidade de internação, né? E aí, tem que se criar alternativa para diminuir essas internações por essas pessoas idosas. E qual seria essa alternativa? Fora ainda que esses idosos, eles são indivíduos mais susceptíveis a agravos à saúde. Né? Então, a gente teve, além dessa mudança epidemiológica, né, das doenças agudas darem lugar a doenças crônicas, essas doenças crônicas, que é o modelo que está mais relacionado, né, o atual, com o advento da maior população de idoso, né, eles têm mais doenças crônicas, elas são mais acompanhadas da incapacidade e da necessidade de assistência a longo prazo. E aí, nesse contexto, surge a estratégia de cuidados domiciliares como alternativa ao descongestionado de hospitais. Né? Então, hoje em dia, até os planos de saúde já têm um sistema de home care, né? Que é um sistema, né, que permite a internação
em domicílio, né? Muitos mesmo planos de saúde já têm esse tipo de assistência. E aí o primeiro serviço, né, de assistência domiciliar nos Estados Unidos, ele data de 1947, onde o objetivo era diminuir gastos hospitalares. Na França, data de 1957, chamado como Santé Service. Cuidados ao domicílio de pacientes crônicos, né? Que eles foi criado para o cuidado ao domicílio de pacientes crônicos e terminais. E no Canadá, em 1960, para otimizar a alta de pacientes no pós-cirúrgico. No Brasil, ele teve início com atendimento público oferecido pelo Hospital do Servidor Estadual em 1963. Só que no século XX, que teve a grande difusão do serviço domiciliar, né? No âmbito público, a assistência domiciliar só foi incluída como modalidade no SUS em 2002, com a Lei 10.424, e a assistência domiciliar foi incluída na Política Nacional do Idoso através de assistência domiciliar geriátrica. E hoje, a gente já tem um programa específico, né, ao serviço de atendimento domiciliar ao idoso que se chama o SAD, né? E é um programa bem interessante, que é público, né? E ele funciona, né? Existem fisioterapeutas que fazem esse serviço, né? E ele foi criado em 2012, né? E até hoje tem esse serviço ainda. E aí agora, pessoal, nós vamos começar a discutir alguns conceitos da área de assistência domiciliar. Quando a gente fala de assistência domiciliar, vários temas, né, vários conceitos vêm à nossa mente. Por exemplo, gerontólogo, internação domiciliar, gerenciamento domiciliar, atendimento domiciliar e acompanhamento domiciliar. Mas isso aí tudo, Susan, não é a mesma coisa, não? Calma, né? Calma, vamos discutir para a gente começar a entender. Então, atendimento, o que seria o atendimento domiciliar? Susan, mas não é tudo a mesma coisa, não? São bem parecidos, né? Realmente os termos, mas é importante que a gente diferencie para a gente saber até uma melhor forma de atuar no domicílio, certo? Então, o atendimento domiciliar é o cuidado prestado no domicílio ao idoso com problema agudo ou crônico agudizado. É um atendimento temporário. E que esse atendimento por exemplo, é um idoso que que fazia academia, que era bem ativo, mas ele sofreu uma queda, fez uma fratura e precisa de um acompanhamento domiciliar específico para aquela fratura, para depois voltar para a academia dele, voltar para o Pilates. Então, esse é um atendimento temporário, né? Em que depois que ele resolveu ali a situação dele, ele vai retornar para outros serviços. O acompanhamento domiciliar, aí já é diferente, né? São cuidados no domicílio de idosos com doenças crônicas, nesse caso, né? Não é mais uma questão aguda, e incapacitantes, que têm uma dependência funcional e ou dificuldade de locomoção, né? Então, aí já é um idoso que precisa de um atendimento a longo prazo, é um idoso que já se encontra numa fase, talvez, de fragilização, né? De fragilidade bem avançada e que precisa ser estimulada a sua funcionalidade, porque senão ele realmente vai ficar cada vez mais dependente. E esse atendimento não tem como ser realizado fora do ambiente domiciliar. A internação domiciliar já é um paciente que necessita de uma atenção em tempo integral à saúde, né? Geralmente ela está relacionada com um quadro clínico mais complexo, e a necessidade de alta tecnologia. E por isso, né, está relacionada com altos custos e é um serviço que não está disponível para toda a população. Por exemplo, o SUS, infelizmente, não tem esse tipo de assistência de alto custo, né? A gente tem isso aí nos planos de saúde, mas o SUS ainda não tem esse tipo de atendimento. O gerenciamento domiciliar é um apoio domiciliar a idosos com restrição em alguma atividade a iniciar pelas instrumentais, né? Ou seja,
É quando a família ou o próprio idoso, ele precisa de uma orientação, de uma organização do dia a dia do idoso, né? De uma organização de orientação em relação a alguma fase que o paciente tá passando, né? E aí, geralmente, o profissional mais indicado para essa situação é o gerontólogo. Os gerontólogos são profissionais existe uma graduação específica em gerontologia, né? E aí existe também especialização do gerontólogo, né? Que aí qualquer profissional da área de saúde, ele pode se especializar e se tornar um gerontólogo. E aí o profissional é formado para realizar esse gerenciamento domiciliar. Só que o gerenciamento domiciliar mesmo, ele é mais específico do profissional que tem a graduação de gerontologia, certo? Certo, pessoal. Aí agora a gente já começou, né, a definir os conceitos. Agora a gente vai adentrar num assunto extremamente importante em se falando de assistência domiciliar. Por quê? Porque são os aspectos éticos da assistência domiciliar. Eu vou ficar até mais séria, né? Porque quando a gente está num ambiente, no domicílio, o domicílio é a casa daquela pessoa, né? É um local de intimidade, de maior intimidade dela. É um local onde ela guarda as informações da família dela, as lembranças, as características pessoais dela. Então, é como eu coloquei aqui no slide, ele é o habitat da família, né? Está relacionado a uma esfera muito privada desse indivíduo. E aí, a permanência de profissionais de cuidados no domicílio vai alterar a dinâmica familiar. Por mais que a gente não queira, se você dizer assim, não, mas eu chego com toda a educação do mundo. Eu peço com licença, eu sou discreta, mas altera a dinâmica domiciliar, né? A gente já sabe que não é a mesma coisa que estarem só eles ali, né? Só a família. Então, por causa disso, a gente vai ter sempre o máximo cuidado possível de realmente tentar ser transparente ou invisível ali, né? Ser o mais discreto possível, o mais educado, né? Fazer ouvidos e olhos surdos, né? E cegos para as coisas do domicílio, porque são coisas muito pessoais. Acho que isso aí não, é importante a gente falar, né? Porque, enfim. A promoção de um ambiente destinado ao tratamento de doenças, né? E aí exige a compreensão e o esforço mútuo entre prestador e familiar, dos respeitos dos limites de cada um. E aí a gente vai ter que ter um cuidado, né? Familiares, eles podem apresentar os padrões paternalistas de cuidados e resistir às orientações. O que é que acontece? Às vezes a gente quer paciente muito fragilizado, né? A gente quer que o idoso melhore a força, né? Então, paciente magrinho, né? Tá lá o idoso com sarcopenia, eu quero que ele aumente, melhore a massa muscular, então pelo menos mantenha para diminuir essa perda. Vou começar a colocar um peso no pé e fazer caminhada com esse idoso em casa. O idoso começa a fazer a caminhada e começa a ficar ruborizado, começa a suar um pouquinho, a filha já chega, vige, mamãe tá passando mal, para que essa fisioterapia tá forte demais, né? Você vai fazer mal à minha mãe. A gente tem que ter cuidado e tem que prestar atenção. Por quê? Porque a gente tem que entender, né, que aquele familiar, por mais que ela tenha, assim, um cuidado exagerado, um cuidado extremo, a gente tem que perceber que ali é a mãe, é o pai daquele filho, né, ou então é o esposo, o cônjuge, enfim, é um familiar muito querido e a gente tem que saber conviver com essas limitações que a família às vezes nos oferece, né? Como a gente também tem que saber se impor com respeito, né? Para se colocar diante da família quando a gente vê que realmente é necessário para o paciente, né? É aquela questão da outra frase que eu coloquei: prestador de serviço profissional e familiar tem que saber conviver respeitando seus limites, né? Mas diante de uma família, né, paternalista que tem uns cuidados muito exagerados, a gente vai ter aí que se dobrar em paciência, né, para saber estimular e respeitar a família ao mesmo tempo.
E aí, a dificuldade financeira da família, né? Quando a gente tem uma família que tem uma dificuldade financeira, a gente já vai tentar se adaptar em relação a aparelhos. Em vez de você solicitar, você tenta você mesmo fazer algum aparelho, né? Tentar ser criativo, enfim. A sobrecarga do cuidador, né? Saber que o cuidador é um indivíduo que ele está sempre imposto à sobrecarga. Então, sempre que puder, dar orientação a esse profissional para melhorar as relações de trabalho dele e melhorar a convivência dele com o próprio trabalho, diminuir a sobrecarga de peso sobre o corpo dele, né? E ter paciência com esse profissional. A paciência é uma palavra-chave, né? Vocês já viram que eu repito bastante ela, mas nesse caso do ambiente domiciliar, a gente tem que ter muita paciência mesmo, porque a gente convive com algumas questões familiares, com coisas que a gente muitas vezes precisa, né? Ter uma paciência maior. E aí, a resistência à adesão médica devido à inconveniência do deslocamento. Então, às vezes ocorre também, né? A família resiste a levar o idoso para algum médico, algum profissional que a gente veja que é necessário devido, né, à inconveniência do deslocamento. Então, a gente pode estar indicando, né, um paciente, um profissional que venha até o domicílio, né, e tentar driblar essas situações. Quando a gente fala no domicílio, tem algumas características que implicam esse trabalho, né? O domicílio, ele é um ambiente que permite a avaliação e intervenção serem mais realistas com o desempenho do idoso. Então, é ótima essa parte, né? Porque quando a gente tá falando de idoso, a gente tá... Principalmente quando a gente tem um idoso dependente, o que é que você quer? Você quer treinar ele com exercício, com estímulo psicológico, estímulo fonoaudiológico, né, para ele falar. Você quer treinar esse indivíduo para ele correr uma maratona? Para ele virar, enfim, um indivíduo, um halterofilista com exercício de força? Não, a gente não precisa disso. A gente precisa de um indivíduo que sente e levante da cadeira com segurança, que ande sem medo de tropeçar, com segurança física e psicológica, né? A gente precisa de um indivíduo que seja funcional para se manter independente aonde? No domicílio, que é o local que a gente está trabalhando. Então, perfeito, né? Esse ambiente permite que eu treine as habilidades do indivíduo que eu estou trabalhando em casa, com quem ele convive, né? Então, o ambiente domiciliar é perfeito por causa disso, que a gente pode intervir ali, onde o problema está acontecendo, né? Então, a meta principal para o idoso dependente é reabilitar a capacidade funcional, né? E o domicílio é o melhor local, porque para treinar essas habilidades funcionais. Para a realização do atendimento, o domicílio deve conter condições físicas e estruturais adequadas. Domicílios com estruturas e condições inapropriadas não devem ser barreiras para o atendimento. O profissional deve exercitar sua criatividade e tentar se adequar. Então, o que acontece? Às vezes a gente chega num domicílio, o domicílio é bem pequenininho, tem um espaço estreito demais. Ou então, é pequeno e tem muito móvel. Acontece isso também, viu, pessoal? Principalmente de idoso. Ave Maria, são apegados demais aos móveis. E às vezes moram numa casa do tamanho do mundo, aí os filhos foram tudo embora, ficou sozinho na casa, vou para um apartamento. Pum, leva tudo. Né? A gente chega lá, tá o apartamento entulhado de móvel, né? Os móveisão antigo, enfim, pesado. E aí, como é que esse indivíduo vai se movimentar nesse domicílio? Então, é necessário que a gente oriente a família, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa acessibilidade, mas também é necessário que nós, enquanto profissionais, a gente saiba se adaptar em relação a essas questões. É favorável a esse atendimento orientar sobre a acessibilidade do domicílio em relação aos benefícios para a autonomia e locomoção dos idosos. Então, quando a gente pega um domicílio cheio de imóveis, mal organizado, sem espaço para se deambular, eu vou ter que orientar como é que eu posso melhorar a acessibilidade daquele domicílio.
E a funcionalidade, pessoal? O que é importante, né? A funcionalidade nesse caso. Então, na assistência domiciliar, a funcionalidade é norteadora para a prática dos estímulos corretos ao senescente. Então, primeiro, a gente vai ter que fazer uma avaliação, né? Como em todos os casos, todo e qualquer profissional que for atuar no domicílio vai fazer sua avaliação específica, né? Então, eu vou usar instrumentos de avaliação corretos para a funcionalidade, como, por exemplo, Katz, Lawton e Bonfac. Katz, Lawton e Bonfac são testes específicos que avaliam capacidade funcional. O Katz, atividades básicas, como, por exemplo, se alimentar sozinho, tomar banho, vestir a roupa. O Lawton, atividades instrumentais, que são atividades mais complexas do dia a dia, como usar o telefone, pegar um ônibus sozinho, sacar dinheiro no banco, certo? E o Bonfac, eu já acho mais prático porque ele mistura os dois tipos de atividade. Então, por exemplo, nas minhas atividades, nas minhas avaliações domiciliares, eu uso o Bonfac. Porque ele é um teste só, me dá um resultado sobre funcionalidade, ele classifica o idoso independente, né? Mais independente, mais dependente, e ele tem atividades básicas e atividades instrumentais. A necessidade de orientar os cuidadores em relação à real funcionalidade para que sejam ofertados os cuidados, estímulos adequados. E aí, Ricci e colaboradores, né, em 2006, eles verificaram, eles fizeram um estudo e analisaram a intervenção domiciliar. Eles observaram a manutenção da independência funcional, motora e cognitiva, apesar da idade avançada e múltiplas doenças nos idosos que eram assistidos domiciliarmente. Outro estudo de Ricci e colaboradores apontou a sobrevivência acumulada após um ano de acompanhamento foi de 75,36% e após 2 anos de 56,14%. E no estudo de Albert e colaboradores, de 2010, o risco de morte foi de 5,5% para idosos com incapacidade nas atividades de vida diária e que faziam uso da assistência domiciliar contra 16,4% dos idosos que não utilizam a assistência domiciliar, né? Então, cientificamente, também já é comprovado, né, que quem tem uma assistência domiciliar tanto vai viver com mais qualidade, quanto também pode viver mais. E aí, só que para isso, né, para a gente conseguir tais benefícios, tais resultados, os profissionais eles devem se apropriar de recursos e técnicas adequados e estimular a funcionalidade do idoso. Mas como iniciar a atuação do profissional no domicílio? Né? Então, será que é por uma técnica muito avançada, né? As técnicas mais modernas, profissionais da nossa área? O que é que faz de diferencial? Né? Eu hoje, Susan, né, que trabalho muito com atendimento domiciliar, que convivo bastante com essa temática e estou dentro de muitos domicílios de alguns idosos, o que é que eu vejo que é diferencial no meu tratamento? Será que são os exercícios que eu faço? Os exercícios que eu faço, sim, ajudam o meu idoso a ser mais independente. Mas eu sozinha vou conseguir bons resultados no domicílio? Não. Eu diria que não somente no domicílio, mas em se tratando com o idoso. Mas no domicílio, eu tenho que ter um cuidado extremamente importante e a primeira coisa da minha conduta a ser realizada no domicílio é esse tema aí, a equipe. A equipe no domicílio sou eu e o familiar. O familiar, o profissional e o idoso. Esses três têm que estar conectos com o mesmo pensamento, com as responsabilidades co-divididas. Né? Então, tem que existir uma parceria entre o profissional de saúde e a rede de apoio social do idoso. O familiar, o cuidador, amigos e parentes. Meio eficaz e de menor custo a manter a melhoria da capacidade funcional do idoso com dependência. É nessa parceria que se inicia a atuação profissional no domicílio. A equipe, né, familiares e profissionais,
Quem é essa equipe, né? Como eu já falei, são os familiares e os profissionais. E aí, o que é que eu faço, né? Enquanto profissional. Pronto, cheguei no domicílio, né? Eu tenho... sei que a família tá ali, tá cuidando daquele idoso, mas está com a cabecinha cheia de dúvida, né? E na maioria das vezes, né, que a gente sabe que é a maioria dos casos, querendo fazer tudo da melhor forma possível, querendo dar o seu melhor por aquele paciente, por aquele idoso, por aquele senescente. Então, o que é que eles querem? O que é que essas pessoas querem? Informação, pessoal. Essas pessoas precisam ser capacitadas e ninguém melhor do que você que vai até o domicílio desse indivíduo para capacitar essa família. Você conhece o idoso que ele está cuidando, que ele precisa cuidar, que é o familiar dele, conhece o ambiente que ele mora e conhece quem é o familiar. Perfeito! Você é a pessoa certa para capacitar essa família. E o que é que a gente precisa capacitar? Prevenção de quedas, estratégias para melhorar a comunicação entre o idoso e familiar, acessibilidade no lar, orientações sobre higiene oral e alimentação, como estimular a cognição do idoso e possivelmente fazer confecção de cartilhas, você para essa família, né? Veja, elenque quais são as dificuldades maiores dessa família. Quais são os principais cases, né? O que é o calo daquela família que eu preciso orientar melhor, eu preciso chegar junto ali para o meu paciente, ó, decolar no atendimento, né? Então, vá lá e verifique. E quem são os profissionais? É só o fisioterapeuta que pode atuar? Não, né? No domicílio, hoje a gente tem uma gama gigantesca de profissionais atuando no domicílio e é necessário isso, né? Geriatras, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, nutricionista, assistente social, fonoaudiólogo, odontólogo e entre outros, né? Todos os profissionais que são necessários que atuem em conjunto, né? Todos que tiverem, eu diria advogado também, né? Porque existem as questões das curatelas, né? O idoso, quando ele tá no grau de dependência, né? Com certeza eu já vi muito, eu atendo muito essa demanda, né? Demanda de paciente com déficit cognitivo, né? Que perde a capacidade de responder por as suas queixas. E aí a família tem que eleger, né? Geralmente isso é uma questão judicial que é resolvida. Mas e aí a figura do advogado é extremamente importante, né? Da curatela. É válido ressaltar a tarefa de cuidar de um idoso dependente pode se tornar algo desgastante, principalmente quando esse cuidado se estende por um longo período. E eu diria mais a você, quando esse cuidador é o cuidador que a gente chama de cuidador informal, né? Essa relação que aí eu coloquei, né? O cuidador familiar é uma relação que merece ainda mais atenção nossa. Por quê? O que é que acontece? Quando eu tenho um cuidador formal, que é aquele cuidador que fez o curso, que foi capacitado e que é uma pessoa externa à família, ele é uma pessoa que está ali formada, está orientada para saber como cuidar, né? Ele está sendo remunerado para exercer essa atuação. Né? E aí, quando eu tenho um familiar... quer dizer, então, que familiar, Susan, está autorizado a maltratar o idoso, né? Porque é familiar. Não, pelo amor de Deus. Né? Mas é justamente isso que eu venho dizer. Que o familiar, ele tem uma liberdade maior de agir com aquele indivíduo que o profissional não vai ter essa liberdade, né? Por ser uma pessoa de fora. Então, quando a gente tem o cuidador familiar, o cuidador informal, a gente tem que ter uma atenção 2 vezes maior, né? Para o quê? Para orientar, para conversar. Muitas vezes, pessoal, para ser ombro amigo, né? Muitas vezes eles vão chegar para a gente e dizer, olha, tá muito difícil, né? Mamãe tá agressiva, não tá entendendo mais, não está me reconhecendo. Imagina o pai ou a mãe não reconhecer mais você. Eu tenho uma paciente, pessoal, que eu acompanho há 1 ano. Eu faço a fisioterapia dela. E é uma paciente que tem Alzheimer e ela foi perdendo, né? Quando eu cheguei lá, ela já tinha um quadro de desorientação e de perda de memória já bem grave. Mas cada vez mais a gente sabe que por mais que tenha muito estímulo, a doença vai avançando.
E aí a gente conviver com essas perdas, né, com o agravar da doença, pra gente profissional que convive, é difícil, porque é duro ver o paciente piorando. Imagine quem é o familiar. E aquele familiar que é cuidador, que tá ali todo dia, diariamente, se empenhando ao máximo, né? Então, é um profissional, é uma pessoa que exige muito o nosso cuidado e a nossa atenção, né? Que a gente dê muita orientação, que a gente cuide também de certa forma, né? Então, é parte fundamental do tratamento do idoso, né? Restabelecer ou reabilitar, né? Restabelecer, reabilitar ou manter e adaptar as limitações funcionais do idoso. Então, como a gente falou lá em funcionalidade, né? A funcionalidade ela é importantíssima nesse tratamento. Então, eu fiz aqui, eu elenquei uma boa assistência de orientações para essa família. Agora, eu preciso ter cuidado da minha assistência fisioterapêutica também, né? Enquanto fisioterapia na assistência domiciliar, o que é que vai ser o meu foco? Trabalhar a funcionalidade desse indivíduo. Deixar esse indivíduo o mais independente e móvel que você conseguir. Para isso, eu vou precisar de quê? Né? Eu vou atuar com treinos multimodais, né? Ah, não, porque tem uma revisão sistemática muito nova de 2019 que aponta que o treino que realmente previne quedas é o treino de equilíbrio. E realmente, até existe essa revisão sistemática, né? E o treino de equilíbrio ele é perfeito para prevenção de quedas. Mas eu também preciso colocar nesse treino o exercício de força, o exercício resistido, que muitas vezes a gente pode trabalhar no ambiente domiciliar através do sentar e levantar, né? O exercício de resistência aeróbio, que você pode fazer caminhadas, né, dentro de casa, com peso, né, no pé, enfim. Exercícios vasculares e exercícios de cognição também. Vamos ver alguns exercícios, né? Os treinos de equilíbrio, eles são treinos que vão ser iniciados com uma base de suporte mais alargada, evoluindo para uma base de suporte menos alargada, né? Evoluindo o olho aberto para o olho fechado, né? Eu vou estimular dentro de padrões de exercícios de funcionalidade, mas que esse indivíduo se submeta a uma posição de instabilidade e ele seja capaz de vencer essa instabilidade, né? E aí a gente vai estar treinando o equilíbrio. Intervenções para treinos cognitivos, a gente tem a dupla tarefa, né? Que alguns estudos aí mostram que é um treino que pode melhorar, né? Tanto equilíbrio quanto a cognição também. E aí, o treino de dupla tarefa, eu posso, né? Tem vários estudos aí, como esse que tá aí, ó, mostrando, né? Que eu posso. O que é a dupla tarefa? É quando eu associo uma tarefa motora a uma tarefa cognitiva. Né? Eu faço duas atividades ao mesmo tempo. Eu posso caminhar e citar nomes de animais, dias da semana, sentar e levantar e dizer, fazer numeração. Aí, nesse estudo, ó, eles botaram alguns exercícios, ó, que quicar a bola e caminhada com exercícios com peso e pronunciar a palavra seguinte, o mesmo critério semântico. Enfim, tem vários tipos de intervenções de dupla tarefa que são eficazes para treino cognitivo, né? E existe já respaldo na literatura de que realmente é interessante para a cognição. Inclusive de idosos com Alzheimer já. Aí outro tipo de intervenção bem interessante é o Step Square Exercise, que também é uma intervenção que eu trabalho no domicílio. Susan, você trabalha assim? Eu tenho um tapete desse, só que o meu tem umas bolinhas coloridas. E aí eu faço sequência de movimentos com os meus pacientes e é excelente. Eu trabalho coordenação motora, agilidade, largura do passo. É muito interessante, viu? Nesse aqui, o objetivo é memorizar a sequência, né? E o idoso trabalhar a coordenação, a sequência, né? Mas aí lá no meu, como é colorido, eles trabalham a visualização das cores, a nomeação das cores, né? A gente pode ser o mais criativo possível.
E aí, quando eu estou falando de gerontologia, eu trabalho também com uma demanda de pacientes que têm muita perda óssea. O que é que a gente vê na literatura, né? O que é que a literatura aponta como resultado para a osteoporose? De exercícios que fossem interessantes, que pudessem ser realizados no lar. Apesar das divergências, né, o exercício resistido e regular parece apresentar benefícios para a diminuição da perda óssea. Então, a gente teria que trabalhar com exercício resistido para a diminuição da perda óssea, só que a osteoporose a gente tem que sempre lembrar que são pacientes que têm uma fragilidade óssea grande, né? E que aí a gente tem que ter um cuidado com esse exercício resistido. E aí eu acredito, né, que aí quando a gente está trabalhando o exercício de sentar e levantar com um certo incremento do próprio peso corporal, né, à medida que você trabalha, né, exercício de resistência com o próprio peso corporal, você também já está trabalhando de certa forma a carga de massa óssea também, certo? Um outro tópico que eu achei super importante trazer para essa aula foi sobre a depressão. Quando a gente está no domicílio, uma grande demanda que a gente tem é de pacientes dependentes, como eu citei lá no início da aula. Então, é muito comum a gente ter idoso dependente na nossa aula, ou na nossa demanda, certo? No domicílio. E aí, esses idosos, quanto mais longevo eles forem, né, eles são mais submetidos e mais propensos a terem depressão. E aí alguns autores na literatura, eles citam que os exercícios físicos, eles podem ser extremamente benéficos para a melhoria emocional desses pacientes, né? À medida que o exercício físico tem o objetivo de devolver ao idoso a independência e a autonomia, né? Eu vou tá relacionando esse exercício, a redução da fadiga e a melhora da sensação de competência em suas habilidades e aumento da sua autoestima. Então, à medida que eu tenho a melhora da minha autoestima enquanto meu idoso, eu posso, né, trabalhar bastante aí essa parte, né, de prevenção de depressão. E se é um idoso que está mais com quadro de desânimo, depressão, eu posso estar atuando com isso aí também em relação ao exercício, certo? Então, e aí existem alguns determinantes psicológicos, né, do envelhecimento que inclusive, eu trabalho com um projeto que se chama Elevaios e eu trabalho junto com uma psicóloga, justamente para esses pacientes que têm depressão. E aí a gente estimula muito a autoestima, a autoconfiança desses pacientes através do exercício físico e o desenvolvimento da segurança deles. Então, a gente tem que saber que o envelhecer requer do indivíduo a necessidade de lidar com mudanças na aparência, na função física geral, mental, emocional, que não são experimentadas em outras fases da vida. Esses fatores apresentam causas de estresse para a maioria dos idosos e vivenciam também a morte de amigos e de cônjuges, diminuição da rede de suporte social. Então, o envelhecimento como um todo, ele está muito permeado por alterações do psicológico. Ele está muito permeado por alterações da vida que vão agredir o sistema psicológico do idoso, né? O envelhecer não é fácil, minha gente. Então, quando a gente está lidando com idosos muito longevos e que estão submetidos a maior nível de dependência, não tem como escapar dessa parte, né? Quem vai para o domicílio tem que saber que é um idoso que você também tem que trabalhar essa parte emocional dele, porque é muito necessário. E aí, a gente vai estar estimulando o sentimento de resiliência nesses indivíduos, né? Que é a capacidade desse indivíduo de se adaptar às mudanças, né? E sugerindo a esses estratégias de enfrentamento. Como, Susan? Através do exercício, através da superação, né? É muito bacana que alguns pacientes meus, eu consigo mostrar para eles, né? Às vezes, alguns são muito resistentes em relação à realização de alguns exercícios. Por exemplo, tem uma paciente minha que vivia reclamando do sentar e levantar. Ela dizia que ela não conseguia, porque a perna dela não conseguia, porque não ia dar certo, porque não fazia, porque não ia fazer. Eu dizia, vamos, a senhora consegue. Fiquei insistindo, até que a mulher fez, né? E aí ela ia fazendo, reclamando, mas fazia. Teve um dia que eu cheguei na casa dela, ela fez,
sem reclamar. Nesse dia, eu percebi o exercício tá ficando mais fácil para ela, de tanto ela repetir, e ela nem tá mais percebendo, né? Ou seja, já tá começando a desenvolver naturalmente uma capacidade de adaptação àquela coisa que era difícil para ela. Nesse dia, automaticamente eu já disse: ei, dona fulaninha, a senhora percebeu que a senhora fez o exercício que a senhora não gostava, sem reclamar, e a senhora fez fácil? Então, às vezes a gente não consegue ter noção de quanto um gesto desse significa para aquele indivíduo, né? E aí, naquele dia, eu mostrei para ela: tá vendo como a senhora é capaz? Tá vendo como ficou fácil? E tá vendo como o exercício foi diferencial para isso? Então, pessoal, é nesse tipo de coisa, né, que a gente vai modificando o dia a dia e a vida realmente dos nossos pacientes. Mas aí acontece, né, que a gente tá vivendo uma época extremamente diferencial, né, e que acomete, né, que os nossos queridos idosos estão aí submetidos, né, sujeitos como figuras, né, principais que a gente tem que cuidar, né, que é em meio a esse quadro da pandemia, né? O que é que eu preciso mudar nesse meu atendimento? O que é que eu preciso adaptar? Então, pessoal, eu vou falar para vocês o que são as estratégias mais indicadas, mas eu vou citar o meu atendimento como exemplo, né? Eu moro na região Nordeste, eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu não sei de onde é que você está assistindo aí, mas vocês podem ser, né, de diversas regiões, mas o que eu vejo falar, né, de alguns profissionais que moram lá nas regiões do Sul é que conseguiram, né, realizar o teleatendimento com idosos, né, que são mais independentes, mas até que são de idade mais avançada. Porém, né, a gente já tem, assim, vários pacientes aqui no Nordeste, aqui em Natal, né, e nós temos um grupo de fisioterapeutas que fazem atendimento a idosos no domicílio, mas os nossos atendimentos aqui, os familiares foram super resistentes a realizar o teleatendimento. O que é que acontece? A gente tem uma demanda muito grande de idosos mais dependentes. E aí, também tem, né, muito familiar inseguro em relação à realização do exercício. Os familiares têm medo que o idoso realize o exercício sozinho ou mesmo na presença do cuidador, né, o cuidador sendo orientado pelo fisioterapeuta, e eles têm medo que os idosos caiam, né, pelo risco de quedas. E aí a gente também tem uma população que tem a necessidade de manter os exercícios, porque os idosos precisam se manter ativos, né? E aí a gente tem um quadro, uma população que precisa realmente desse exercício para se manter ativa, se independente, até porque a maioria tem um quadro de dependência já instalado, e também muitos com quadro de desânimo, né, de depressão. E aí quanto mais ficar afastado desse tipo de atividade, pior a gente sabe que é para o quadro deles. Então, foi necessário, né, ser realizado alguns atendimentos presenciais, né? A maioria deles hoje estão sendo realizados pela nossa equipe, né, de forma presencial. E aí, o que é que a gente teve, né, que se adaptar? Primeiro, muito cuidado, né, e respeito aos nossos idosos. Para isso, a gente segue rigorosamente as recomendações da OMS e dos órgãos reguladores das nossas profissões, né? Mas, claro, a gente seguiu o critério de continuar atendendo. Então, o que é que eu tenho, né, que seguir de recomendação, né? Antes de ir ao domicílio, eu tenho, né, a necessidade, né, a recomendação tanto dos órgãos regulamentadores das nossas profissões quanto da OMS, que realize, né, antes da visita a seus pacientes, a gente deve fazer uma ligação, fazer uma triagem para saber como é que estão esses pacientes, para saber se eles estão com algum sintoma, né? Então, nós, né, na nossa equipe, nós separamos um profissional, né, alguns profissionais só para a linha de frente, para os pacientes que estão realmente com alguns sintomas, né, e que precisam dessa assistência domiciliar, e outros profissionais exclusivos para os idosos que não estão com sintomas, né? E aí a gente tem quais foram os cuidados que a gente está tomando, né? Orientar
antes da visita que o paciente e cuidador, durante o atendimento, deve utilizar máscara cirúrgica. Então, tanto o paciente quanto o cuidador, quanto o fisioterapeuta, ele deve, né, utilizar máscara. Ao chegar no domicílio, se parametrar com equipamentos de proteção individual, avental descartável, gorro, máscara cirúrgica ou máscara N95, indicada-se o risco de dispersão de aerosóis. Manter a distância de no mínimo 1 metro do paciente. Os profissionais devem higienizar as mãos ao chegar no domicílio, manipular o paciente, procedimentos, trocar superfícies e evitar, né, tocar nas superfícies e utilizar banheiro. Na ausência de água corrente, o álcool gel poderá ser utilizado. O descarte de materiais resíduos deve ser realizado no lixo específico e separado. Certo? Então, essas foram as recomendações, né, que a gente segue, que são as recomendações dos órgãos regulamentadores e da Organização Mundial de Saúde. E, graças a Deus, vem dando tudo certo, né? Os profissionais das nossas equipes, da nossa equipe, graças a Deus, pessoal, olha, tomando cuidado, a gente sabe que, é claro, é muito perigoso, né? Mas ninguém ainda foi contaminado, não tem, né? Os riscos de contaminação, eles reduzem muito, né? Quando a gente usa a parametração da forma correta, né? E aí, a parametração, ó, tá aí o meu exemplo, né? Em que eu estava realmente toda parametrada para realizando o atendimento. E aqui, essa é uma cartilha de exercícios para idosos, né, que foi realizada pelo nosso laboratório, né, o laboratório no qual sou aluna de doutorado e tenho muito orgulho, né, que foi realizado, essa cartilha ela foi confeccionada pelo nosso orientador, Ricardo Guerra, e alguns alunos de iniciação científica, né, e ela conta com alguns exercícios de orientação para idosos agora no período da pandemia. Certo? Com o isolamento, né, a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm assistência ao profissional, e aí a gente difundiu essa cartilha de exercícios para idosos. Quem tiver interesse é só acessar lá o Instagram do Lefig, que é esse Instagram que eu coloquei aqui acima. E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer bastante a Desenvolva-se, a empresa, né, que está organizando na figura do Humberto. Demais, eu gostaria de agradecer ao convite, né, e é sempre um prazer falar do que a gente ama de fazer, que é a nossa fisioterapia domiciliar, né, e eu gostaria muito de dizer isso, né, que quando você está no indivíduo, no lar de um indivíduo, você está ali na intimidade daquele indivíduo. Então, aproveite aquele momento na maior capacidade possível, né? Aproveite todas as demandas que você tem, né, para se beneficiar disso, para o seu crescimento profissional e para a sua assistência profissional ser da melhor forma possível. Um abraço e qualquer coisa vocês me encontram lá no meu Instagram, @SusanFísio.